Bom, então essa é a ideia do campo de velocidade, né? Então aqui eu só quis representar aqui um campo em particular aqui, né, que seria o escoamento em torno de uma esfera ou de um cilindro, por exemplo. E aí para ilustrar esses componentes ou os componentes escalares e como eles podem variar também com x e y, né? Então a coisa pode ser um pouco complexa aí em termos de campo de velocidade, tá? E essa aqui, só enfatizar uma coisa, que essa é o que se chama de descrição euleriana. Então, aquilo que eu mostrei, né? Você tem a velocidade de todas as partículas que passam num certo ponto. Tá? Então, isso que se chama de descrição euleriana. Em contraposição a essa descrição euleriana, existe a lagrangiana. E essa lagrangiana, a gente está acostumado no estudo de física de corpos sólidos, né? Por exemplo, quando vocês veem lá em Física 1, ou toda aquela a segunda lei de Newton, né? Todas as análises que se faz para os sólidos, o que a gente faz, na verdade, é seguir o corpo. A gente tem aquele corpo de massa constante que a gente vai acompanhando e relaciona, e as leis da natureza, né? As leis físicas, elas, na verdade, são válidas para os sólidos, né? Para corpo que tem massa. Então, a gente está acostumado no nosso dia a dia, o que vocês fizeram ao longo da vida de vocês na parte de física é a descrição justamente lagrangiana. Tá? Então, só que em mecânica dos fluidos, né, a coisa é mais apropriada, porque a gente não tem que ficar acompanhando massa de fluido que vai deformando, vai rotacionando e vai mudando de direção. Tá? E também a outra questão, né, é que em mecânica dos fluidos é aquilo que eu falei. Normalmente a gente tem um dispositivo aqui, ó, é isso que está mostrando aqui. Ó, isso daqui é um medidor de vazão, por exemplo, ultrassônico. Então você tem um emissor e um receptor, ele fica emitindo ondas sonoras, e aí vai penetra ali no tubo, né, reflete, e aí, em função da atenuação da onda sonora no fluido, esse dispositivo aqui analisa a vazão que está desenvolvendo ali, né, a velocidade do escoamento no fim das contas. Né? Tá? Então, esses dispositivos, eles são fixos. Eles estão fixos em um ponto do escoamento. A gente é muito melhor para a gente analisar, né, e comparar medidas teóricas com experimentais, usar a análise, a descrição euleriana. A descrição lagrangiana, ela existe um campo de aplicação, mas é pouco, é restrito. Então, por exemplo, isso daqui é uma simulação, né, por CFD, por fluidodinâmica computacional, da dispersão de poluentes na atmosfera. Então, aqui a gente quer efetivamente seguir as partículas, a gente quer saber, em função do campo de escoamento que se desenvolve aqui, né, a velocidade do vento, por exemplo, né? Então, opa, fiz besteira aqui, como é que eu volto? Sair daqui, a gente estava aqui. Aqui. Tá, então aqui, ó, que eu estava dizendo, é que, por exemplo, a gente tem um vento aqui, né? Certo? Eita, tá difícil. A gente tem um vento aqui, né? Tá ventando ali, e aí tem uma chaminé jogando poluente para a atmosfera. Então a gente quer saber qual vai ser o comportamento desses poluentes perante essa corrente de vento que está se desenvolvendo ali, por exemplo. Então, nesse caso, a descrição lagrangiana é usada, mas não é muito comum. Né? A gente aqui no curso vai trabalhar com a euleriana, tá? Que é muito mais fácil, no fim das contas. Né? E o mais direto é o que que é usado normalmente quando a gente quer comparar, né, com dispositivos que fazem a medida de propriedades do fluido. Uma característica importante, né, dos escoamentos, isso vocês vão ver bastante em termodinâmica, em transferência de calor, certo? Vocês vão analisar isso muito lá. Quem já fez termo já viu isso, né? Quando vocês fizerem transferência de calor, vocês vão ver isso também, que é o conceito de regime permanente. Então, no regime permanente,
as propriedades em todo ponto do escoamento, num campo de escoamento, né, não variam com o tempo. Então, por exemplo, você está com seu carro frio lá de manhã, né? Aí você ligou o carro. Enquanto ele não esquenta, ele está no transiente. Depois que ele esquenta, ele está no regime permanente. Ele fica ali naquela condição permanente de temperatura, que é a temperatura de trabalho. Tá? Então, do ponto de vista de escoamento, a gente pode pensar, por exemplo, no transiente é quando essa chaminé começou a jogar a dispersão aqui do poluente na atmosfera, e o permanente é quando ela está em regime de funcionamento constante lá, né? Ela está jogando, não joga nem mais nem menos. Então ela está no regime permanente. Então, e a direção também não varia, né? Se você começar a variar a direção aqui do vento, você vai ter um transiente, porque você tem o vetor velocidade variando com a posição ali, tá? Não, na verdade, desculpa, na verdade o transiente é mais com o tempo, né? Está relacionado com o tempo. Então, não, mas tudo bem, mas nessa posição aqui vai variar com o tempo, tá certo. Se você variar a direção, o vetor velocidade nessa posição varia com o tempo, porque não vai ter mais poluente ali, né? De fato, certo? Então, quando você muda a direção, você tem um transiente também, tá? Beleza? Nesse caso ali, né, que eu estou mostrando, tá? Então, quando a derivada de qualquer coisa com relação, onde eta aqui pode ser qualquer propriedade, né? Então, massa específica, velocidade, por exemplo, né? Temperatura, tá? Então, quando a derivada da propriedade com relação ao tempo for zero, onde eta for qualquer propriedade do fluido, então lembra, né? Com relação ao tempo. Ó. Então, quando essa derivada for zero, a gente está no regime permanente, tá? Certo? Então, ó, dρ dt igual a zero, regime permanente, né? Então, a massa específica só varia com a posição. dv dt igual a zero, ou é a mesma coisa que dizer que a velocidade só vai variar com a posição. Certo? Então, esse é o conceito de regime permanente. Tá? Tem um outro conceito importante também, né, que é o de escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional, né, que está relacionado com o número de coordenadas espaciais necessárias para especificar o campo de velocidade. Então, por exemplo, um campo de velocidade dessa forma aqui, ó, V de x, y, z e t, ele é transiente, porque depende da temperatura, e tridimensional, porque a gente está descrevendo todas as componentes aqui, né? E, de forma geral, os escoamentos são tridimensionais. Mas é sempre possível simplificar as análises, né? A gente vai ver como. Tá? Então, vocês conseguiriam dizer aqui, ó, se esse campo de escoamento é bidimensional, unidimensional ou tridimensional? Vocês têm algum palpite aí sobre o número de dimensões desse escoamento? Desse caso da imagem? Desse caso aqui. Bidimensional? Bidimensional. Você até poderia argumentar, né? A gente não está vendo o escoamento no eixo Z, mas justamente porque ele está chapado aqui, né? Ele é bidimensional. Não dá para dizer muito se ele é transiente ou permanente, né? Com base nessa imagem aqui, porque eventualmente isso daqui pode estar acelerando ou desacelerando, né? As partículas, a fonte aqui pode estar mudando com o tempo, eventualmente, né? Certo? Mas a gente não sabe, porque a gente está vendo uma imagem, né? A gente não está vendo um vídeo, então a gente não tem muito como argumentar nada com relação ao transiente ou não. Mas a bidimensionalidade a gente pode argumentar que é bidimensional, porque a gente não está enxergando, quer dizer, as setinhas estão chapadas aqui, né? A menos que isso seja uma projeção do escoamento tridimensional, isso aqui aparentemente se trata efetivamente do escoamento bidimensional, tá? Beleza? Tranquilo, né? Nenhum mistério. Aqui, ó, isso daqui é o seguinte, ó, isso daqui é um tubo cortado, né? Que ele está mostrando o seguinte, ó, a gente está
ilustrando aqui a condição de não deslizamento. Isso eu falei já na aula de ontem, né, em conceito fundamental, né, na parte de introdução, quando a gente fez aquela definição de fluido, né, que um fluido ele cisale indefinidamente, enquanto um sólido tem um certo limite, né? Então, de novo, voltou aqui a condição de não deslizamento, ó, que é aquilo que eu mostrei na aula de ontem já, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que essa parede ela tem uma certa rugosidade onde as moléculas de fluido aderem ali, né? Então, a condição de não deslizamento diz que o fluido vai adquirir a velocidade da parede. Se o tubo está parado aqui, na interface do fluido com o sólido, ele para também, né? O fluido também vai parar. Então, isso faz com que haja um gradiente de velocidade ali, ó. O fluido, ele está escoando, né? Digamos que ele veio de um reservatório grande aqui, ó, e entrou ali, tá? Está entrando ali, ó. Então, ele entra com um certo perfil de velocidade. Quando o fluido encontra a parede aqui, ó, ele para. O fluido que encontra a parede está sempre parado. Em qualquer momento ali do escoamento, ele está paradinho, né? Se o tubo estiver parado, né, ele está parado. Assumindo que o tubo está estacionário, ele vai adquirir a velocidade da parede. Então, aqui ele para. O que acontece? Um perfil de velocidade bidimensional ou tridimensional se forma. Então, inerentemente, né, as condições... Então, esse conceito de não deslizamento, ele torna inerentemente o escoamento bidimensional ou tridimensional. Ele faz uma região para dentro do tubo ter uma velocidade maior do que a velocidade na parede. Tá? Se a parede estiver se movendo, acontece o inverso, né? Vai ter a velocidade da parede ali e a velocidade do restante do escoamento. Tá? Beleza? A gente vai ver essa questão da parede se movendo. Por enquanto, vamos ver aqui o escoamento do tubo, né? Então, o que acontece é isso. Vocês vão ver, a gente vai começar a ver essa expressão aqui ainda em MacFlu 1, e quem for fazer MacFlu 2 vai ver isso com mais detalhe, né? Mas esse perfil aqui, ó, se a gente tiver o eixo X ao longo do eixo do tubo e o R aqui, né, o eixo R aqui em coordenadas cilíndricas aqui, né, no raio, né, acompanhando o raio, esse é o perfil de velocidade que se forma. Esse perfil aqui, ele descreve, essa expressão descreve esse perfil sujeito a uma série de restrições, tá? Isso aqui é muito simplificado. Vocês vão ver que a gente só consegue fazer essa aproximação aqui simplificando bastante a análise, mas vocês vão aprender. A gente vai começar a ver esse MacFlu 1 de novo, né? E quem for fazer MacFlu 2 vai ver isso com bastante detalhe. Mas olha só, se a gente sabe o raio, Rzinho aqui é o R do eixo, né? E o Rzão é o raio do tubo. Então aqui sai, né, no centro do tubo isso daqui é zero, né? Porque o R é zero. E a gente tem o U máximo. O que é o máximo? É essa velocidade máxima aqui, ó. Tá? Então esse U máximo aqui é essa velocidade máxima ali no centro do tubo. Essa é a característica do escoamento num tubo, tá? Num tubo de seção transversal circular, assim, né? E na parede, se eu colocar o Rzão aqui, ó, isso daqui vira 1, 1 menos 1, 0, então U igual a 0, certo? Então aqui U igual a 0 e aqui U igual ao máximo. E essa expressão aqui descreve como que é o perfil de velocidade bidimensional, nesse caso, né? Desculpa, unidimensional, né? Só depende do R, porque a gente não depende do X aqui, ó. Esse é uma condição que se chama de escoamento completamente desenvolvido. Quando ele passa por aqui é unidimensional, né? Ficou em cima aqui do rodapé. Mas quando ele passa por algum tipo de acidente, ó, uma expansão, por exemplo, aí ele perde essa característica unidimensional e passa a ser bidimensional. Por quê? Ele começa a variar com X também. Tá? Depois de um tempão que ele fica nessa condição, ele volta, ele torna novamente a ser unidimensional, mas com um perfil diferente do que ele tinha aqui. Ó. Lá para frente, muito longe, né? Normalmente faz o... Como é que é? Esse é um símbolo de corte. Né? Se você andou um tempão no tubo, ele vai voltar a ter esse perfil de velocidade aqui, que não varia mais com X. Ele volta a ser unidimensional de novo. Ficou feio minha parábola aqui, não ficou muito bonita, né? Certo? Então ele tem esse perfil parabólico, ele vai voltar a ter um perfil parabólico. Não sei se ficou muito melhor, mas...
Imaginação, né? Lembra que eu falei, um pré-requisito para engenharia é imaginação. Então, imaginem que esse perfil aqui, ó, é igual a esse perfil aqui. Eu não consegui desenhar igualzinho, né? Mas vocês entenderam. Depois de muito tempo que ele passou por essa expansãozinha aqui, ó, ele volta a ser unidimensional de novo. E se tiver outro acidente, ele vai ser bidimensional enquanto ele está passando ali pelo acidente, né? O perfil em X varia em um certo momento. Então, isso daqui é só para ilustrar, tá? Os escoamentos bidimensionais, unidimensionais, tridimensionais. Então, por que ele não é tridimensional? Porque a gente está assumindo que em θ, né, em torno ali de θ, ele não varia. É como se a gente tivesse um cone, né? Certo? Como se isso daqui fosse a gente cortou ali um cone, então se você girar, se isso daqui for um eixo de rotação, e você girar isso daqui, você cria o perfil bidimensional ali, entendeu? Vocês entenderam, né? Que na verdade é unidimensional porque só depende do R. Mas aí você tem a imagem tridimensional, né? Apesar de ser um perfil unidimensional, um D só, né? Mas se você girar isso, você faz uma imagem tridimensional aqui, você vai ver um conezinho tridimensional, que é o que está representando ali, né? Mas que só varia com R. Ele não varia com X e ele não varia com θ, tá? Certo? E esse é o perfil de velocidade. A gente não vê isso, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender essas setas aqui, mas isso é a forma como o fluido escoa ali dentro. A gente não consegue enxergar. Se você chegar num rio, se você quiser imaginar isso daqui como um rio, né? Esquecer que isso aqui é um tubo, imaginar que você está olhando um rio de cima, você vai perceber que o centro do rio escoa mais rápido. É meio difícil ver isso por causa das turbulências ali no rio, né? Mas se for um rio retinho, um canal, né? Um canal bem feitinho, a gente também não vê porque a água normalmente é transparente, mas se você colocar um marcador, aquilo que eu falei, né? Se você botar um fio aqui e jogar algum gás que deixa uma marca na água, é isso daqui que você vai ver. Entenderam? Esse é o perfil de velocidade. Se você estiver no meio do rio, você vai nadar mais rápido. Se você for para a borda, você eventualmente vai parar, ou para a borda do canal, tá? Entenderam isso aqui? Assim, quer dizer, não sei se é tranquilo, mas não tem muito mistério. Aqui é uma coisa física, né? Não tem muita. É a física do escoamento de fluidos no interior de dutos. Então eu só tô. Beleza, Catielen, obrigado. Então eu só tô ilustrando isso aqui para vocês, tá? E aí a gente pode simplificar mais ainda as coisas. A gente pode pegar uma média aqui, ó. Toda função a gente consegue fazer uma média dela, né? Então a gente pode pegar uma média e aí ele perde qualquer dimensão, ó. Vira uma velocidade constante aqui, né? Certo? Não tem significado físico, porque, quer dizer, enfim, é difícil. Isso é uma paradoxo meio. Porque aqui ele perde totalmente significado físico, né? É impossível você ter velocidade diferente de zero numa parede parada, né? Se isso aqui for um tubo parado. E aí você vai ter fisicamente aqui, ó, quando a gente traça uma média aqui, né? Certo? Se eu tracei uma média aqui, ó, dessa função, dessa velocidade, tá? Então, ficou torto, né? Mas imagina que isso daqui é reto, que é o que está mostrado aqui. Então, fisicamente na parede, a coisa perde o significado físico. Mas a gente vai usar isso muito, a gente vai usar isso direto no nosso curso. Vocês usam isso muito em engenharia, normal isso aqui, tá? Mas tenham sempre em mente que, do ponto de vista físico, aqui, ó, você tem uma condição meio paradoxal, né? Que você tem na parede uma velocidade diferente de zero. Mas tudo bem, é uma aproximação matemática que funciona, a gente vai usar, mas só tenha em mente que isso acontece. E aí, de novo, né, quando ele passa aqui por uma expansão, ele passa de uma condição sem dimensão nenhuma, né? Quando você faz a média dessa função que já era unidimensional, ele perde a dimensão, ele vira uma constante aqui, né? Tá? Ele passa a ter uma dimensão, porque aí é uma função que vai variar, tá vendo ali? Ó, ele veio com uma certa magnitude, diminuiu um pouquinho e aqui foi bem menor, tá? Certo? E aí em X ele vai variar e de novo, né? Muito longe lá para o tubo, lá para frente, ele vai parar de variar e vai voltar novamente a ter um valor constante diferente desse aqui, né? Aí vai ser uma outra constante diferente dessa aqui, porque agora a geometria do tubo mudou ali, né? Então o perfil de velocidade mudou e a velocidade média vai ter mudado também, tá?
Beleza? Então aqui ó, a gente vai entrar em conceitos muito importantes, isso de novo, né? Enfatizando que isso, eu estou introduzindo isso para vocês agora, mas isso vai acompanhar vocês aí ao longo de muitas partes da disciplina aqui em MacFlu 1 e quem for continuar em MacFlu 2, tá? Então o que é esse conceito? Ó, linhas de emissão, linhas de tempo, linha de corrente e trajetória da partícula. Observa que eu fiquei tentando toda hora aqui, né, mostrar para vocês aqui atrás, ó, esses perfis de velocidade, como é que a gente desenha, como é que visualiza. E é difícil realmente, porque se você tiver um fluido, mesmo que ele não seja transparente como água, né, você não consegue distinguir muito bem qual a parte do escoamento que está mais rápido que a outra. Então, essas técnicas de visualização, elas existem, quer dizer, na verdade são técnicas, isso daqui são os conceitos que são usados nas técnicas de visualização de escoamento. Então, linha de emissão, linha de tempo, linha de corrente e a trajetória da partícula. Então, são conceitos que a gente usa para descrever o movimento do fluido, na verdade. Aqui eu estou mostrando algumas técnicas de visualização, mas esses conceitos eles estão sempre acoplados, né, agregados ou incorporados a essas técnicas que a gente tem que usar para ver o escoamento dos fluidos, tá? Então, aqui de novo, ó, aqui está mostrando direitinho como é que o cara faz. Ele tem uma fonte de fumaça, e aí aqui tem um túnel de vento, né? Eu falei ontem, na aula passada, né? Que a gente está querendo analisar as forças que o vento exerce no carro. Então, nesse caso aqui, a gente está dando no laboratório, e depois isso é usado para analisar a aerodinâmica do carro, para saber as forças aerodinâmicas, né? Quanto de combustível, no final das contas, que o carro está gastando só para vencer a resistência com ar. É isso que a gente quer no fim das contas nesse caso, né? Aqui isso daqui é o perfil de um aerofólio ou de uma asa de avião, né? E aí a gente pode ter várias fontes emissoras dessa aqui, ó, em vários pontos diferentes. E aí a gente quer analisar o perfil de velocidade em torno da asa para evitar, por exemplo, que o avião perca sustentação ou otimizar o formato dessa asa aqui para dar a maior sustentação possível. Isso daqui é em torno de uma esfera, né? Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui, elas podem ser linhas de emissão, linhas de tempo, linhas de corrente ou trajetória da partícula. Vamos ver qual é a definição de cada uma e como isso se aplica nesses conceitos de visualização, né? Tá? Então, Professor, vamos o lá. Hélio perguntou alguma coisa aí no chat. Obrigado. Para explicar novamente a condição de não deslizamento. Então, o Hélio, obrigado. Quem foi que... Alguém me alertou Victor. aí. Valeu, Vitor. Obrigado. Então, Hélio, De condição de não deslizamento, cara, é uma coisa super simples, assim. É o seguinte, você tem aqui, ó, na parede do tubo, imagina que você deu um zoom aqui, ó. E a gente olhou bem de pertinho a parede ali, ó. Você vai ver que por mais que você faça um espelhamento aqui, né, aquele acabamento, acho que é o acabamento melhor que tem é o espelhamento, se eu não me engano, né, se a minha memória não falha aí da época de metalurgia. Mas por mais que você espelhe essa superfície, por mais que você faça um super acabamento aqui, ela sempre vai ter uma rugosidade. E aí o que acontece? O fluido vem escoando, e a gente deu um zoom aqui super forte, né? E a gente começou a ver as partículas, né? As moléculazinhas de fluido, e elas vão se aderir ali, ó, nessas imperfeições. Então a condição de não deslizamento é isso. A velocidade é zero, porque ali o fluido adere na parede, por melhor que seja o acabamento superficial. E isso aqui, na prática, é o que efetivamente acontece. Eu não sei, eu nunca vi uma condição de deslizamento. Talvez ela exista, mas eu não sei a aplicação disso, eu não sei te dizer onde isso se aplica. A gente aqui, no nosso caso, em mecânica dos fluidos, toda situação que a gente encontrar, necessariamente vai ter na interface do fluido com o sólido a condição de não deslizamento. Se o sólido estiver parado, o fluido vai parar. Se o sólido estiver em movimento, que foi o caso até que a gente vai ver agora, né? A condição de não deslizamento, a gente vai falar agora e eu vou mostrar um vídeo também para vocês. Se o sólido estiver em movimento, ele arrasta o fluido naquele local. Se o sólido estiver parado, o fluido vai parar também. Tá? Então, o que leva a considerar essa condição é essa questão da rugosidade quando o fluido adere ali na parede.
Tá certo, Hélio? Como o fluido tem uma certa velocidade e ele tem uma viscosidade, ele é diferente de um sólido, né? Ele cisalha, lembra que eu mostrei, que a gente falou que ele cisalha continuamente? Se essa camada aqui para, a camada subsequente vai estar com a velocidade um pouquinho maior, ela cisalha um pouquinho ali. A outra vai estar com a velocidade um pouquinho maior. A outra um pouquinho maior, a outra um pouquinho maior, até a máxima. E aí, para baixo, acontece a mesma coisa. Entendeu, Hélio? Esclareceu, cara? Beleza. Certo? Show de bola. Então, o que leva a essa condição é justamente a rugosidade. Fisicamente é isso, né? E para a gente aqui vai ser sempre condição de não deslizamento. Não vai ter nenhum caso que a gente use condição de deslizamento. Ela existe, mas eu não sei, sinceramente. Nunca fui exposto ainda na minha carreira a isso e como se usar, para ser sincero com vocês, né? Tá? Mas a gente aqui, só para ficar... Existe quem se confrontar com isso em algum momento da vida de vocês, vocês têm que analisar isso da mesma maneira que eu estava falando da análise microscópica, né? Que a gente vai ficar aqui com a hipótese do fluido como um meio contínuo, então a gente nunca vai tratar o fluido como um meio não contínuo, a gente também sempre vai usar a condição de não deslizamento, como se o fluido sempre aderindo na parede. Tá? Então a gente vai falar disso agora, inclusive, olha aqui, quando a gente definir linha de tempo, né? A gente estava falando aqui das linhas, das definições das linhas que a gente visualiza no escoamento, e eu comecei com a linha de tempo que é mais simples, né? A gente até falou isso ontem, né? Você tem um fluido entre duas placas, então aqui, a condição de não deslizamento nos diz fisicamente que se eu puxar a placa de cima, né? Então a placa de baixo estacionária, e a placa de cima se movendo, tá? Com V diferente de zero. A velocidade no fluido adjacente aqui, o fluidozinho que está na interface, se eu puxar com a velocidade V1, essa camada de fluido aqui vai ter a velocidade V1 também, tá? Beleza? Essa é a condição de não deslizamento. A camada de baixo vai ter uma velocidade um pouquinho menor. Observa aqui, que se a gente traçar uma linha... Tá, vamos mais para frente. Depois eu falo do perfil de velocidade para não embolar a cabeça de vocês. Então, fiquem com isso, né? Então, eu tinha essa linha aqui, no tempo t igual a zero, quando as duas placas estavam paradas, aí comecei a puxar. No tempo t igual a 1, aconteceu isso aqui, né? Essa linha aqui veio para cá. No tempo t igual a 2, a linha veio para cá, entendeu? É como se eu tivesse marcado ali, de alguma forma, uma linha num fluido entre duas placas. Tá? Então, puxei a placa de cima, foi para a direita, e aí o fluido adjacente acompanhou ali, né? E aí o fluido foi cisalhando à medida que ele vai sendo puxado. Então, a linha de tempo são essas linhas aqui, tá? Partículas de fluidos adjacentes em um campo, marcadas em um dado instante. A gente está acompanhando essas partículas ali. Certo? Então, essa é a linha de tempo. Tá? A trajetória também é bem tranquila. Então, é o caminho traçado por uma partícula de fluido em movimento. Então, imagina que eu tenho um escoamento aqui, né? Saindo aqui, sei lá, imagina que eu tenho um canal, se eu estivesse olhando de frente, né? Um canal retangular dessa forma aqui, né? Cheio de fluido, né? Então, aqui eu estou olhando de cima e aqui eu estaria olhando de frente, né? Se eu estivesse olhando aqui, de frente aqui, né? Eu estaria vendo isso, né? Então, um canal ali, e aí eu tenho vários pontos ali do canal, marquei uma partícula aqui, uma aqui, opa, caraca, foi mal. E aí, poderia ter marcado uma outra aqui também, né? Se você quisesse, E aí a trajetória poderia ser essa, por exemplo, né? E aí essa partícula no tempo T1, T2, T3, T4. Isso é análogo a você tirar uma foto de longa exposição. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Quando você deixa o obturador aberto, uma câmera fotográfica, fotografia com longa exposição. Você bate a foto, porque normalmente o obturador abre e fecha, né? Ou é o diafragma? Eu não lembro, mas tem um elemento, não sei se eu sempre confundo diafragma com obturador, mas tem um elemento da câmera que ela abre e fecha. Quanto mais luz, mais rápido esse elemento abre. Se tiver pouca luz, ele é igual o olho, né? Se o nosso olho com pouca luz, ele abre ali, né? A íris, e com muita luz ele fecha.
Então, se você deixar indefinidamente esse elemento da câmera aberto, ele vai tirar, a câmera vai fazer ela vai acompanhar a luz, né? Então, essas fotos que são obtidas assim, que você vê as luzes dos carros, são chamadas de fotografia de longa exposição. Então, é a mesma coisa que se a gente fizesse aqui no escoamento. Ó. Se a gente marcasse a partícula, botasse um traçador ali nela, né? E aí vai acompanhando uma partícula aqui, uma partícula aqui. Então, a trajetória, é efetivamente a trajetória. Então, aqui, ó, nesse caso, né? Se esse cara mantiver a mão parada, né, ele não pode mexer a mão para um lado nem para o outro. Depois a gente vai ver por quê, né? Mas se ele mantiver a mão dele parada aqui, e eu joguei um corante aqui, ó. E aí a gente está vendo aqui justamente a trajetória, né? Ele com a mão parada, isso daqui é justamente a trajetória que essa partícula está executando. Se ele mover a mão aqui, a gente não vai ver mais a trajetória. Depois a gente vai ver o que seria isso, né? Mais para o final dessa parte aqui a gente vai ver. Então a trajetória é isso, é ele com a mão parada ali, tá? Jogando a fumaça ali, né, no carro. E aí eu estou vendo a trajetória das partículas que saíram aqui. São várias partículas aqui, né, uma atrás da outra, né, de fumaça, né? E elas todas juntas, se você colocar todas as partículas juntas, elas formam essa linha que a gente está vendo aqui. Tá? Então essa é a trajetória. A linha de corrente é uma questão um pouco mais matemática. Ela, claro, que tem um significado físico até muito importante. Normalmente, técnicas de CFD, essas que a gente viu aí atrás, normalmente o que se mostra são as linhas de corrente, quando a gente quer fazer a visualização do escoamento. E a definição dela é o seguinte, ó, curvas que são tangentes ao campo instantâneo. Então, essa palavra aqui é importante, né, porque no escoamento transiente, essas curvas vão variando, né? Então, curvas que são sempre tangentes ao campo instantâneo de velocidade local. Então, se eu tenho esse campo genérico aqui, né? Eu traço uma tangente, então a gente sabe sempre para onde que o vetor velocidade está apontando, tá? Certo? Então, se a gente for juntando, né? Se a gente juntasse todas as... Aqui, mais ou menos assim, né? Tá? A gente juntando as tangentes aqui, a gente obteria, por exemplo, a trajetória, né, da partícula. Tá? Então, aqui atrás, ó, se eu fosse fazendo linhas tangentes aqui, ó, deixa eu apagar tudo aqui, ó, certo? Então, a tangente estaria aqui assim, né? Aqui assim, tá? E aí, juntando as linhas de corrente, quer dizer, juntando essas tangentes aqui, né, o ponto de tangente, eu tenho a linha de corrente, tá? Certo? Então, pode ser também, a gente vai ver, né, que a linha de corrente, ela, quer dizer, ela pode ser também, vamos falar isso mais para frente, mas juntando todas essas tangentes, a gente tem a linha de corrente, tá? Se a gente juntar aqui, né, a gente pode fazer infinitas tangentes, certo? Tá? Então, pegar uma tangente aqui, pegando todas as tangentes e juntando, a gente tem as linhas de corrente. E a definição, como é tangente, né? A definição de tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente de um triângulo, né? Então, se a gente está aqui, e quando o ângulo é muito pequenininho, é simplesmente a gente pegar, né? A gente não precisa fazer o arco cuja tangente é isso, porque para ângulos pequenos, o arco tangente é igual a essa relação aqui, tá? Certo? Então, a gente tem aqui, ó, a componente v do vetor velocidade. O que seria o dy dx, né? Aqui a gente tem, lembra, né, que esse vetor velocidade ele pode ser decomposto na componente u e na componente v. Então é a componente v sobre a componente u, aqui nesse caso, né, bidimensional, certo? Então dy dx, streamline é linha de corrente em inglês, tá? Então dy dx da linha de corrente é o v sobre y. Se você for pegando aqui e dividindo todas as componentes, v sobre u, desculpa, todas as componentes v sobre a componente u, né? Certo? Aqui é a componente v, aqui é a componente u. Aqui é a componente v, aqui é a componente u. A gente vai traçando esse vetor aqui, né? A gente sabe a direção do vetor e juntando essas linhas a gente tem a linha de corrente. Tá? Beleza?
E ela representa fisicamente, né, a direção do escoamento em um dado instante fixo de tempo. Tá? Então é isso que estava falando. Né? Então aqui a gente sabe em qual direção que o escoamento está se desenvolvendo. Tá? E a linha de emissão é a linha unindo partículas de fluido em um dado instante de tempo que passaram pelo mesmo local fixo no espaço. Então, por exemplo, é o que esse cara está fazendo aqui. Ó. Quando a gente pega todas as linhas, aqui, todas as partículas de fluido que saíram desse local aqui e junta elas, a gente tem a linha de corrente. Se ele mudar a mão dele de lugar aqui, isso que eu estava falando, né? Se ele mudar a mão dele de lugar, o que a gente vai ver é a linha de corrente. A gente não vai ver a trajetória. Porque esse cara aqui, ó, essa trajetória dessa partícula, ela vai continuar, né? Essa partículazinha aqui, ó. Ela vai continuar reto. Mas depois ele moveu a mão dele aqui para a direita, e aí isso vai ficar, por exemplo, dessa forma aqui. Esse cara aqui vai continuar a trajetória dele. E uma nova fumaça aqui, né? Uma nova quantidade de partículas de fumaça saiu do emissor ali e foi sendo jogado para a direita. A gente vai ver isso com algumas imagens mais para frente, talvez fique mais claro do que essa explicação. Por enquanto, fiquem com essa definição, né? São as linhas unindo partículas de fluido em um dado instante de tempo que passaram pelo mesmo local fixo no espaço. Como se você estivesse com uma mangueira saindo água, e aí você está parado, você está vendo a linha de emissão. Se você começar a mover a mangueira para um lado para o outro, você continua vendo a linha de emissão. Tá? Você vê as partículas que saíram ali da sua mão, da ponta da mangueira. Que é o que está mostrando aqui, né? Então você tem. Isso daqui é uma imagenzinha equivalente a esse experimento aqui, ó. Tá? Então você tem aqui fumaça, né? DAI seria um marcador ou fumaça. E aí o que ele está mostrando, ó, a partícula no tempo 1, né? Então aqui seria essa partícula no tempo 1, aqui poderia ser no tempo 2, no tempo 3, tá? À medida que o tempo vai passando, vão saindo partículas ali por esse emissor de fumaça. Então essa é a linha de emissão. Certo? E aí, ó, o que acontece? Ó, no regime permanente, se ele está com a mão parada aqui, ó, partículas consecutivas que passam por um ponto fixo no espaço, então é o que está saindo aqui, né, esse ponto fixo no espaço, permanecerão na mesma linha de corrente. Quer dizer, o dV/dt não varia, né? Lembra que a linha de corrente é justamente a tangente do vetor velocidade. Se o vetor velocidade não varia, então a linha de corrente também não varia e vai ser tudo igual aqui, né? Então, no regime permanente, linha de corrente, linha de emissão e trajetória são idênticas. Por isso que essa foto desse cara jogando essa fumaça no carro foi a mesma quando eu defini linha de emissão, linha de corrente e trajetória. Porque se ele não mover a mão dele, tudo coincide. Se ele não mover a mão dele, as partículas que saíram daqui vão ser essas que estão juntas aqui. Elas, se a gente traçar a tangente e juntar essa tangente, vai dar essa linha, e a trajetória é o que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, no regime permanente, tudo coincide: trajetória da partícula, linha de emissão, então as linhas adjacentes que saíram daqui, e linha de corrente, que é a tangente, que é a linha tangente a esse escoamento. Tá? Então, no regime permanente, está tudo coincidindo, certo? Beleza? Mas aí no transiente, o que é o transiente? Se ele diminuir a intensidade da fumaça, se ele aumentar a velocidade da fumaça, se ele mexer a mão, as linhas de corrente mudam para cada instante de tempo. Porque a cada instante de tempo, né, se ele agora colocar a mão dele aqui, depois colocar a mão dele aqui, depois colocar a mão dele aqui, as tangentes vão mudando, certo? Claro que as tangentes vão mudando, né? Esse vetor velocidade vai mudando com o tempo, vai ficando cada vez mais para o lado ali, ó. Então, as linhas de corrente mudam para cada instante de tempo. E as linhas de emissão variam também, porque é aquilo que eu estava falando da mangueira com água, né? Se você vai jogando para o lado, à medida que você vai... Aqui você tem uma linha de emissão, aqui você tem outra, aqui você tem outra, aqui você tem outra.
Tá? Então a linha de emissão também muda. Aqui você tem essa linha de emissão. Se ele jogar a mão para o lado, a linha de emissão eventualmente vai ser alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, depois alguma coisa assim, depois alguma coisa assim, tá? À medida que ele for, entenderam? Jogando a mão dele para o lado ali, ó. Então, no transiente, a trajetória da partícula não bate com a linha de corrente e com a linha de emissão, tá? Então, baseado nesse princípio, tentem fazer um esforço aí, ver se vocês conseguem, com base no conceito, olha só. É o seguinte, ó, aqui você tem um escoamento que no tempo T1 ele está para baixo, para sul. No tempo T2 ele está para sudeste. Alguma coisa mudou ali que jogou esse escoamento para sudeste. No tempo T3 para leste e no tempo T4 para nordeste. Tá? Então isso que está acontecendo com o escoamento. De alguma maneira, estava tudo vindo para baixo, foi indo para leste, né, sudeste, leste, nordeste. Aconteceu isso daqui com o escoamento. Certo? Pode ser sei lá, alguma outra fonte de. Primeiro tinha água só, ou fluido, né? Só sendo emitido para cá, né? Alguma fonte que só estava sendo emitido para cá. E em algum momento uma outra comporta foi aberta aqui também, ó. Tá? E aí, eventualmente, essa daqui fechou e abriu alguma embaixo. Então o escoamento foi variando. Vocês conseguiriam me dizer qual dessas linhas aqui aqui está as definições, a linha de corrente, trajetória e linha de emissão. Alguém conseguiria me dizer qual dessas três aqui, ó? Se essa daqui é essas daqui, né? Então o escoamento está aqui, ó. As setinhas estão me mostrando o fluido, né? O que o fluido está fazendo, que ele está indo para baixo, aqui para sudeste, o mesmo fluido, tá? Então isso daqui é um transiente, né? Para direita, depois para nordeste. Então esse conjunto de setinhas aqui é linha de corrente, trajetória ou emissão. Essa configuração aqui é linha de corrente, trajetória ou emissão. E esse conjunto aqui é linha de corrente, trajetória ou emissão. Vocês conseguem, pensando aí, olhem para a figura e vejam se vocês conseguem intuir sobre qual é qual, né? Se esse conjunto aqui é corrente, trajetória e emissão, e assim sucessivamente. Vê se vocês conseguem pensar. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Voltei? Continuo fora? Acho que eu caí, né? Voltei. Tinha caído aí, né? Tela inteira. Apareceu aí de novo. Gravando. Alguém tem alguma sugestão aí de qual é qual? Essa primeira aqui, o que a gente está vendo aqui? Ó? O que são as linhas vermelhas acompanhando o escoamento aqui? Elas estão fazendo o que no escoamento? Então, isso aí, mas por que, Lucas? O que elas estão, né, com relação ao escoamento? Elas são o quê? Tangentes, né? Certo? Elas estão tangenciando, o Lucas botou ali no chat, né, que são linhas de corrente, e são porque elas estão tangenciando o escoamento ali, né?
Então, observa que a linha de corrente é aquilo que estava escrito aqui atrás, né? Opa, aqui, ó. Ela representa a direção do escoamento, né? Em um dado instante fixo de tempo. Então, corretamente, o Lucas identificou que a linha de corrente ela tá mostrando a direção do escoamento, tá vendo? Tá? Aqui, o que, que a gente tem? Ó? A gente tem um ponto emitindo um corante, aí o escoamento está para baixo. Então, todas as partículas que saíram aqui entre t igual a zero e T1 são essas aqui. Ó. Quando o escoamento foi para sudeste, essas partículas vieram para cá. E um novo conjunto de partículas foi emitido entre t igual a 1 e t igual a 2. Tá? Aí eu juntei. Depois, quando ele foi para leste, esse cara veio para cá, esse conjunto de partículas que estava aqui veio para cá, esse veio para cá, e um novo conjunto de partículas foi emitido entre t igual a 2 e t igual a 3, e assim sucessivamente. Então, o que, que vocês, com base aqui nessas definições, o que, que vocês acham, né? Então, aqui, linha de corrente. Esse aqui, o que, que vocês acham que é, né? Diante dessa configuração e do que está escrito aqui, então, linha de corrente já foi, né? É trajetória ou linha de emissão e por quê? Pode chutar aí, galera, 50%. Pode ser trajetória, pode ser linha de emissão. Você pode botar, acho que é trajetória porque eu chutei também, não tem problema nenhum. Não perde ponto, não. Quer dizer, nem vale ponto, né? Mas para vocês aprenderem. Eu já sei. Nada? Então, isso daqui é a linha de emissão. Porque essa linha aqui, essa daqui, ó, é a linha de emissão. Porque essa linha que vocês estão vendo, ela é a linha unindo partículas de fluido que passaram pelo mesmo local fixo no espaço. Tá? Então, aqui, esse conjunto de partículas está ligado por essa linha, aí um novo conjunto de partículas saiu e foi ligado, tá? E aqui é a trajetória, né? Essa última aqui é a trajetória, caminho traçado por uma partícula em movimento. Então, foi para baixo, depois ela foi para sudeste, depois para leste e depois para nordeste, tá? Beleza? Existe um conceito muito importante, né, que é o de tubo de corrente, que aí isso daqui a gente vai usar mais para frente, quando a gente analisar a equação de Bernoulli, algumas coisas assim, e que é muito importante, né, quando você pega uma linha de corrente e traça isso numa figura geométrica, você tem uma região do escoamento que massa não pode cruzar essa linha de corrente. E se vocês observarem aqui, ó, todas as outras linhas, né, a linha de emissão e a trajetória, ó, a gente tem massa cruzando elas, tá vendo aqui? Ó, tá? Porque a maneira como ela é definida não causa nenhuma restrição de massa cruzando nem a linha de emissão nem a trajetória. Mas tem algumas aplicações que a gente vai ver mais para frente que a gente vai projetar as nossas equações ao longo da linha de corrente, porque a gente não pode ter massa cruzando a linha de corrente, tá vendo? Se ela é sempre tangente, obviamente não pode ter massa cruzando. A tangente está sempre tangente, né? Então isso já vai respeitar uma das equações que a gente usa em mecânica dos fluidos, tá? Que é a conservação da massa. Então isso já vai estar automaticamente satisfeito, tá? Então, por isso que a gente diz que massa não cruza as linhas de corrente, mas pode cruzar a trajetória, linha de emissão e linha de tempo também, eventualmente, né? Tá? Então, não pode haver fluxo através de uma linha de corrente. Tá? E o que a gente tem aqui, né, mostrando o que se chama de tubo de corrente, string tube aqui que ele está falando, né? Aqui são as linhas de corrente, se a gente juntar isso numa superfície,
a gente tem uma região do espaço onde massa não pode cruzar essa região, tá? Beleza? Algumas outras imagens, né? Então aqui a gente tem um escoamento em torno de uma esfera, e aí o vetor velocidade, a linha de emissão, né? Então aqui a gente tem as linhas de corrente, o vetor velocidade em cada local aqui em torno da esfera. A gente tem a linha de emissão, então são todas as partículas que passaram por esse ponto, e a trajetória, né? Então aqui está a trajetória das partículas, aqui é tudo igual porque é o regime permanente, tá? Isso daqui é uma outra maneira de ver as coisas, né? Então, é bem parecido com aquele exemplo que eu dei. Então, a gente tem uma setinha aqui é, é, verde, caracterizando o escoamento. As setinhas azuis são as linhas de corrente, né? São as trajetórias, né? Representa a trajetória para cada instante de tempo. Então, a linha azul, e você está vendo que o escoamento agora faz isso, né? Ele vai primeiro para leste, né? Um pouquinho para norte, né? Depois vai bastante para nordeste, depois está quase indo para norte ali, né? Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Bem no cantinho aqui embaixo, ele está emitindo partículas. Nesse tempo t igual a t2, ó, ele seguiu uma, duas, três, quatro partículas aqui, tá vendo? A linha vermelha representa a trajetória dessas partículas. Ele podia ter seguido mais aqui, né? Ele podia ter seguido outras partículas se ele quisesse, mas ele identificou ali quatro para não poluir muito a imagem. Então, eu vou apagar aqui também. Tá? Então, ele seguiu quatro partículas. Então, a linha vermelha é a trajetória e a linha azul é a linha de emissão. Tá? Certo? E aqui, ó, a trajetória e a linha de emissão no tempo T2, a trajetória e a linha de emissão no tempo T1 está muito pequenininho, nem dá para ver ali embaixo, né? E a trajetória e a linha de emissão no tempo T3, e a gente observa que é tudo diferente, né? E aqui também, né, enfatizar isso, né? Nesse exemplo aqui, todas foram diferentes, ó, tá? Porque a gente está no transiente, né? A gente está mudando a direção do escoamento, assim como nesse caso aqui, ó. Tá? Então aqui é a trajetória de quatro partículas. De novo, né? A gente poderia ter pegado infinitas partículas aqui, traçado a trajetória de infinitas partículas. A linha de emissão, a gente também poderia ter feito uma linha de emissão, se a gente quisesse, junto aqui, mas ele não fez, né? Para não poluir, né? Num tempo anterior, a linha de emissão poderia ser essa aqui, né? Certo? Mas ele não fez também para não poluir muito a imagem ali. Então a gente tem a linha de emissão azul, a trajetória vermelha e a tangente ali, a linha de corrente, as setinhas ali, né? Se a gente poderia essa daqui, né, as linhas cheias, são algumas linhas de corrente traçadas ali, né? Então são todas diferentes no transiente, tá? Ainda no transiente, né, para convencer vocês, né, são vários exemplos aqui, ó. Então aquilo que eu falei, né? Imagina que você tem uma mangueira ligada, saindo água, e você começa a balançar a mangueira para a direita e para a esquerda. Essa linha cheia aqui, ó, é a linha de corrente. São todas as partículas que saíram da ponta da mangueira. E a trajetória é a linha pontilhada. Se você marcasse essa partícula aqui, num tempo anterior, né, você ia ver que a trajetória da partícula, no momento que você está com a mangueira para lá, ela segue essa trajetória. No tempo anterior ela estava aqui, 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 certo? Entenderam? Então, a gente vê aqui, ó, a linha de corrente e aqui a trajetória de cada partícula marcada aqui, ó, tá? Certo? Então aqui a gente vê, ó, essa partícula estava aqui, mais para frente ela vai estar aqui, que se ele ficar fazendo direitinho, né, no mesmo compasso, a trajetória da partícula é essa daqui, ó. Então a gente tem que, para a gente acompanhar a trajetória, a gente teria que jogar um corante e ver como que aquela partícula se desenvolve. E aí a gente ia ver ela em linha reta, na verdade, né? E o que a gente vê é a linha de corrente. Quando você vê a mangueira indo de um lado para o outro, que você vê a linha de corrente, tá? Beleza? Desculpa, galera, linha de emissão. Falei linha de corrente, mas está errado. O que a gente vê na vida real é a linha de emissão. É a linha que junta todas as partículas que saíram de um determinado instante. Tá? Linha de corrente, não. Linha de corrente seria se a gente fizesse... Na verdade, nesse instante de tempo aqui, isso daqui também
é a linha de corrente, né? Porque nesse instante de tempo, essa linha junta todos os vetores de velocidade tangentes ali ao escoamento, né? Mas no instante subsequente mudaria tanto a linha de emissão quanto a linha de corrente, tá? Beleza? E aí, ó, para a gente determinar a linha de corrente, é pela própria definição de velocidade, né? Então, ó, desculpa, a trajetória, a gente obtém a trajetória da própria definição de velocidade. Então, a gente tem dx dy igual a velocidade, né? Definição, a derivada da posição com relação ao tempo é velocidade, né? Posição x com relação ao tempo é a velocidade da partícula em x. E a derivada em y com relação ao tempo da partícula é a componente em v, certo? Lembra lá que se a gente tiver o x e y, né, esse vetor velocidade, a gente tem a velocidade, a componente v, eventualmente x e y, e a componente u, eventualmente x e y, tá? Então, a taxa de variação da posição em y com o tempo é a velocidade v, e a taxa de variação da posição x com o tempo é a velocidade u. E a solução das expressões para a velocidade fornece a trajetória da partícula nessa forma. Vou fazer um exemplo aqui, na verdade, semana que vem, né? Porque senão ele vai ficar quebrado. Assim, só para finalizar a aula, então, muitas dessas coisas que eu mostrei tem nesses vídeos aqui, é bem interessante, são vídeos bem interessantes de mecânica dos fluidos, que mostram, inclusive, essas questões que eu falei, de como visualizar o escoamento, né? Tá? De como fazer a visualização do escoamento. Então, são técnicas de visualização bem interessantes para vocês verem como é que funciona. E aqui tem um PDFzinho explicando como é que a parte conceitual desse vídeo aqui, né? Então, se vocês quiserem, pode ligar a legenda, né, para ajudar um pouco, é tudo em inglês. E só tomar cuidado que tem alguns erros, que é aquela legenda automática do YouTube. Então, tem alguns erros, mas ajuda bastante. Tá? E isso seria aula prática, né, dessa parte de linha de emissão, de tempo, de corrente e trajetória. Tá? Então, semana que vem, a gente continua com esse exercício aqui, né, para fixar essa parte aí que foi falada de linha de emissão, linha de corrente e trajetória. Tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa que não tenha ficado claro?